Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aí de primeiros socorros. Hoje nós vamos falar sobre parada cardiorrespiratória, tá? Então, primeiro nós devemos avaliar a segurança do local. Por que avaliar a segurança? Porque nós, como socorristas, né, nós não podemos correr o risco também, tá? Então, por exemplo, se nós vamos atender uma pessoa, nós temos que observar se aquele local tem risco de desmoronamento, né? Se foi um acidente de carro e a gente chegar ali para atender aquele paciente, aquela criança ou adulto, né? Nós vamos ter que isolar aquele local para não acontecer outro acidente, né? Então a gente sempre tem que avaliar a segurança para a gente também não correr o risco, tá bom? Porque afinal a gente está indo para salvar, tá? Então nós devemos avaliar sempre a segurança do local, tá? E nós vamos seguir esses parâmetros aqui que são instituídos pela American Heart Association, tá? Então a Associação Americana do Coração, tá? Então ela é padronizada aí e nós vamos sempre fazer primeiro as compressões, né? Então avaliou, tá sem pulso, tá sem respiração, vamos iniciar com compressão cardíaca, que são as manobras, tá? Então, como que nós devemos posicionar a nossa mão? Eu vou falar passo a passo para vocês. Mas o interessante é vocês sempre fecharem a mão por cima e utilizar a mão por baixo na região chamada de região hipotenar, tá? Nós vamos aí favorecer, então, a abertura das vias aéreas, né, com a manobra de chin lift, e nós vamos verificar se está tendo aí uma boa ventilação, e depois nós vamos utilizar o desfibrilador, tá? Então vamos lá passo a passo, né? Nós estamos com alguém andando e essa pessoa cai, né? E aí a gente precisa observar se ela se ela está respirando ou se ela tem ainda os batimentos cardíacos, né? Então nós vamos observar o nível de consciência perguntando, né? Então nós vamos chamar, o senhor está bem? Oi, senhor, se souber o nome pelo nome, tá? Não respondendo, nós vamos avaliar a respiração. Como que a gente avalia a respiração? Primeiro nós vamos colocar a mão na testa, tá? Na mão esquerda na testa e a mão direita nós vamos levantar o queixo. O nome dessa manobra é chamada de manobra de chin lift. Por que que nós fazemos essa manobra? Porque assim libera melhor as vias aéreas, tá? E a gente consegue observar também o tórax se tá tendo expansão ou não. Se esse tórax não estiver expandindo, esse paciente aqui, nós devemos avaliar então a artéria chamada de artéria carótida, que é a artéria principal que nós temos aí no nosso sistema circulatório, né? Ela sai direto do coração. Então, como que nós vamos identificar essa artéria carótida, tá? Vocês podem pegar na traqueia da pessoa e ir para o lado direito e apenas com esses dois dedos aqui, o indicador e o indicador e o dedo médio, vocês vão colocar ao lado da traqueia e vocês já vão sentir. Se vocês fizerem isso em casa, é bom também para vocês saberem a anatomia de vocês, porque a anatomia de vocês é a mesma de todo ser humano, tá? O que vai identificar o que vai ser difícil de sentir em um paciente do que em outro, que em pacientes obesos fica mais difícil aí da gente sentir, tem que apertar um pouquinho. Mas sempre quando vocês forem verificar, é dessa forma, pega na traqueia, lado direito, vocês já vão sentir a pulsação de vocês aí, tá? Ou da pessoa que vocês forem atender. Estou sentindo, esse paciente então não está em parada cardíaca, certo? Se ele tá pulsando ali, ele não tá em parada cardíaca. Agora, eu verifiquei o tórax dele, ele não tá expandindo. Verifiquei a carótida dele, não tá tendo pulsação, ele está em parada cardiorrespiratória. Então, eu devo fazer as manobras. Então, como que eu vou fazer essa manobra? Nós vamos
posicionar a nossa mão. Nas mulheres, nos homens é indicado a região mamilar, tá? Então a gente pode chegar na região mamilar, centro do tórax, tá? Só que nas mulheres a gente não tem como estabelecer como princípio a região mamilar, né? Então como que nós vamos fazer nas mulheres? Nas mulheres nós vamos pegar esse osso chamado de externo, tá? No final do externo nós vamos ter o apêndice tifoide. E aí nós vamos colocar 2 dedos acima do apêndice tifoide e vamos colocar a nossa mão para fazer a manobra, tá? Então, como que nós devemos nos posicionar? Dessa forma, tá? Sempre nós devemos ficar com a coluna reta, os braços sempre esticados, tá? Então, quando vocês forem fazer a manobra de reanimação, o braço de vocês não pode fazer esse movimento, tá? Ele tem que ficar reto. É assim que vocês vão fazer, ok? Sempre comprimindo profundo e rápido, tá? Lembrando aí que a gente tem que descer nos adultos 5 centímetros, né? Desce 5 centímetros, volta, desce 5 centímetros, volta. Então, como que nós vamos localizar? Nos homens, linha mamária, centro do tórax, ou nas mulheres, apêndice tifoide, 2 dedos acima do apêndice tifoide, tá bom? No centro do tórax também. Nós vamos manter a profundidade aí de compressão de 2 a 2,4 polegadas em adultos e em crianças cerca de 1,5 polegadas, tá? Para crianças permitir o retorno do tórax completa após a cada compressão. Sempre avaliar que esse tórax ele tem que voltar. Então, acredito que nas aulas práticas aí vocês vão conhecer melhor, né? Na hora que a gente for fazer uma aula prática. Mas é interessante vocês sempre observar o tórax elevando, tá? Então, nós vamos comprimir esse tórax, vamos deixar ele elevar, vamos comprimir e deixar ele elevar. Não só indo para baixo, tá bom? Então, nós vamos deixar o tórax voltar. E quando que nós devemos revezar com outro socorrista? Então, a cada 2 minutos, ok? E quantas compressões, né? Eu vou passar para vocês mais para frente, mas vamos lá falar do posicionamento da criança e do bebê ou recém-nascido, que é diferente, tá bom? No adulto, nós vamos colocar as 2 mãos, certo? Ó, como vocês podem observar aqui, tá com a mão direita em cima da mão esquerda, ok? Em criança, nós não vamos colocar as 2 mãos, nós vamos colocar uma mão só, tá? Por quê? Porque senão o nosso peso vai ser muito grande, nós vamos acabar quebrando muitas costelas, né? É normal ter uma quebra de costela aí, quando tá fazendo uma massagem cardíaca, mas se a gente for fazer dessa forma em uma criança, a gente vai acabar contribuindo para um hemotórax aí, perfurando esse pulmão, tá? Então, no recém-nascido, nós vamos abraçar o tórax dele, ou nós vamos fazer na mesma posição, linha mamária, centro do tórax, apenas com 2 dedinhos, ok? Lembrando que na respiração boca a boca no adulto e no bebê, deixa eu ver se eu coloquei a foto aqui, não coloquei. Mas na respiração do adulto, vocês vão fechar o nariz dele e vão fazer a respiração somente na boca, tá? Como que vocês vão fazer? Vocês vão inspirar o ar e vão soltar com toda a força, tá? Porque vocês têm que observar que esse ar tá indo pro pulmão. No bebê, vocês não vão fazer isso. Por quê? Porque senão vocês vão hiperventilar. E o que que vocês vão fazer? Boca e nariz, tá? Então, vocês vão colocar a boca de vocês na boca e no nariz e vão apenas assoprar o que vocês têm dentro da boca, tá? Vocês podem fazer assim e assoprar. Apenas isso, tá ok? Se tiver o desfibrilador no local, né, nós vamos colocar o desfibrilador, lembrando que nós não vamos parar por colocar o desfibrilador. Então, enquanto nós estamos fazendo a massagem cardíaca, outra pessoa vem e coloca o desfibrilador cardíaco, ok? E aí, nós vamos ligar o desfibrilador e ele vai falar se é hora de chocar esse paciente ou não.
Se ele falar para chocar, nós vamos sair de perto, né? Vamos afastar as pessoas. E aí, o desfibrilador choca e nós voltamos ali observando se esse paciente voltou ou não a respirar ou o batimento cardíaco e vamos continuar na massagem. Se não tiver o desfibrilador, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar fazendo a massagem. Ah, tá, olha aqui, ó, a ventilação que eu falei para vocês. Nós vamos fazer a abertura das vias aéreas sempre fazendo a manobra de chin lift, tá? Que é essa manobra aqui. Sempre elevando o queixo do adulto ou da criança ou do adolescente, tá? Então, para liberar aí as vias aéreas, tá bom? Ou a manobra de John Trost, que é essa daqui também, que a gente levanta só o queixo para fazer a respiração boca a boca. Então, no adulto, nós vamos tampar o nariz e fazer a respiração, e no bebê, nós vamos fazer a respiração boca e nariz, tá ok? Essa máscara aqui é uma máscara de pocket que vocês podem comprar, né? Para ter com vocês, se acaso tiver alguma intercorrência, vocês já estão com essa máscara. Por quê? Porque é mais higiênico, né? Você não vai colocar a sua boca em uma pessoa que você não conhece, né? Então, por isso que essa máscara de pocket foi inventada ali para poder fazer, então, essa ventilação. Lembrando que a parada cardiorrespiratória, você não precisa fazer a respiração, tá? Se você não conhece a pessoa, você não quer fazer a respiração porque você não conhece, você pode fazer só a massagem, tá? Então, foi feita uma pesquisa aí pela American Heart Association e ela mesmo preconiza que as compressões cardíacas ali são eficientes para esse paciente voltar, tá bom? Então, aqui eu que falei para vocês, ainda que for apenas com compressões torácicas no pré-hospitalar, contribui sensivelmente para o aumento de taxas de sobrevivência da vítima com parada cardíaca, tá? Então, para ter uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, nós vamos manter a taxa de compressão de 10 a 120 compressões por minuto, vamos manter aí uma compressão de 2 a 2,4 polegadas no adultos e na crianças 1,5, permitindo aí o retorno do tórax. Lembrando que nas emergências em crianças e em latentes, ou seja, crianças aí recém-nascidas de 0 a 28 anos, chamadas de neonato, até latentes, que são aquelas que mamam, né, que vai, dependendo, vai até de 6 meses a 1 ano, as paradas, elas geralmente são paradas respiratórias e depois que vem a parada cardiorrespiratória. Por quê? Geralmente, as crianças ali, essas crianças latentes e recém-nascidas, elas têm um déficit relacionado à parte respiratória primeiro do que a parte cardiológica, a não ser que tenha alguma patologia cardíaca. A maioria dos bebês são primeiro parada respiratória, então nós devemos fazer primeiro a respiração, depois a compressão. Então a diferença do adulto e da criança é essa, tá? No adulto nós já vamos chegar na compressão e nas crianças aí, nos bebês, nós vamos começar com respiração. Nós vamos fazer a ventilação primeiro e depois a compressão. Lembrando que sempre são de 30 por 2, tá? 30 massagem, 2 ventilação. 30 massagem, 2 ventilação. Quando que nós devemos trocar? Quando que o socorrista que está na parte ventilatória vai para compressão e vice-versa, né? Após 2 minutos, tá bom? Então, após 2 minutos ou 5 ciclos, a gente pode aí estar trocando, tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!